Neste vídeo vou explicar sobre os procedimentos e as metodologias que eu utilizei para aprender idiomas estrangeiros. Ele é um resumo das minhas experiências pessoais como aluno de idiomas estrangeiros e de professor nesta área há mais de 12 anos, principalmente como professor de inglês, tanto no Brasil como na China. O primeiro passo a se tomar é o objetivo. O ponto de partida vem através de um objetivo. Seja qualquer que ele seja, é muito importante que a pessoa tenha uma meta a ser atingida. Para que você vai querer aprender espanhol, inglês, francês, seja lá qual for o idioma, você tem que ter essa meta bem especificada, seja para viajar, seja para estudar no exterior, seja para trabalhar, ou simplesmente para trabalhar numa empresa multinacional. É muito importante que você tenha essa meta já na cabeça. Porque isso vai te dar motivação para que você continue estudando e consiga terminar o curso, consiga terminar os estudos. Às vezes a pessoa não tem uma meta específica. Há casos assim também, e também são válidos, porém são nos casos daquelas pessoas que estão querendo estudar idiomas porque elas gostam. Então estão estudando como um hobby. Isso também é muito válido, né? Você se dedicar a uma coisa simplesmente porque você gosta daquilo. Então isso dá assim, resultados assim, incríveis, que as pessoas às vezes no início nem imaginam. O segundo passo, né, após ter esse objetivo em mente, é tomar a iniciativa de fazer um curso de idiomas. No Brasil existe um problema em relação a isso, que é o fato de que a vasta maioria das escolas de idiomas no Brasil, elas oferecem cursos de apenas 2 horas de aula por semana. E realmente 2 horas de aula por semana, 1 hora de aula na terça-feira, por exemplo, e 1 hora de aula na quinta-feira, isso faz com que o processo de aprendizado seja lento demais. A pessoa levaria 8 anos, 10 anos para poder conseguir ficar fluente no idioma, se for depender somente deste curso. Então, o que eu recomendo altamente é que a pessoa faça um curso intensivo ou um curso semi-intensivo. Quando eu estudei inglês no Brasil, eu só fiz esse tipo de curso. Eu estudava, era 5 horas de aula por semana, eram apenas 2 vezes por semana, mas eram 2 horas e meia de aula por vez, por dia, né? Quando eu estudei francês, também eu fiz o mesmo procedimento, eu tinha 2 horas e meia de aula, 2 vezes por semana. Então eram 5 horas de aula por semana. Também fiz cursos intensivos, né, nos quais a gente tinha 2 horas de aula por dia, né, 4 ou 5 vezes por semana. E no exterior é mais fácil conseguir esses tipos de cursos, principalmente aqueles cursos que oferecem 4 horas de aula por semana. Foi quando eu estudei mandarim aqui na China, a gente tinha, era a manhã inteira de aula. Então, quanto mais aulas você tiver, menor vai ser o período de aprendizado, e isso vai dar uma motivação e um resultado muito melhor, né? Porque quando a gente faz um plano para 8 anos ou para 10 anos, para aprender uma determinada linhagem do conhecimento, no caso de idiomas, vão acontecer mudanças ao longo desse trajeto que provavelmente vão fazer com que a gente desista do curso e a gente não termine. Então, quanto mais intenso for o curso, maiores vão ser as chances da pessoa conseguir terminar aquele curso. No meu caso, eu aprendi inglês no Brasil, eu comecei a ficar fluente em inglês em 1 ano e meio. Então, passei 1 ano e meio completamente dedicando a isto. Foi justamente no período que eu tinha 18 anos de idade. Eu fui logo após passar no vestibular, eu decidi colocar como segunda entrada. Então eu teria 6 meses 6 meses completamente livre para poder estudar inglês. Depois a universidade entrou em greve, eu passei mais um semestre, né, completamente livre. No final essa greve acabou sendo uma coisa boa, porque no final eu tive 1 ano inteiro somente para poder estudar inglês. Então eu tinha essas aulas, que eram apenas 2 vezes por semana, mas nos cursos de férias, ou seja, julho e janeiro, não sei se no Brasil ainda tem isso, eu acredito que ainda tenha, era possível fazer aula todos os dias, né, e assim acelerar o curso. E eu praticava fora dos horários de aula também, nos finais de semana, e às vezes até dias de semana também. Eu saía com amigos que falavam inglês melhor do que eu, e quando eu saía com eles, eu apenas conversava com eles em inglês. A maior parte do tempo a gente conversava em inglês, mesmo sem saber, mesmo com a dificuldade de comunicação e tudo, mas a gente se esforçava o máximo possível para não falar português e ficar somente conversando em inglês, porque o objetivo da gente era
a fluência e era falar inglês bem, né? Então essa prática, apesar de não ser uma prática que você tem com um estrangeiro, com um nativo do idioma, ela é muito válida para melhorar a fluência no idioma. Outra coisa muito importante é as horas de autoestudo. Então é muito importante também que a pessoa estude em casa, né? E tem gente que às vezes estuda somente meia hora, uma vez por semana. Isso não adianta, né? É importante que a pessoa estude pelo menos uma hora, pelo menos meia hora por dia. E tem que ser uma coisa contínua, uma coisa regular, todos os dias. Eu comecei a perceber mais evolução no aprendizado, não só do inglês, como do mandarim e de outros idiomas, quando eu passei a estudar todos os dias e geralmente mais de uma hora por dia. O ideal que eu recomendaria seria a pessoa estudar 4 horas, né? 4 horas por dia, ter pelo menos 2 horas de aula no idioma por dia, mais 4 horas de dedicação ao autoestudo, né? Que é realmente pegar um livro e estudar, ler, fazer exercícios, escutar áudios, esse tipo de coisa toda. Eu lembro que na época tinha uma gramática chamada English Grammar in Use, e aquela gramática ela me ajudou muito a melhorar os meus conhecimentos, obviamente, de gramática no idioma. E eu fiz todos os exercícios dela, desde a primeira página até a última, de todos os capítulos. Isso realmente foi uma ajuda muito boa, principalmente porque no final dessas gramáticas eles têm as respostas dos exercícios. Então primeiro eu fazia os exercícios, né, obviamente sem olhar para a resposta, né, estudava, né, a estrutura gramatical, fazia os exercícios e depois olhava atrás para comparar com as respostas e ver se eu tinha acertado ou não. E o que eu tinha errado, eu estudava mais uma vez e tentava procurar onde que eu tinha errado, por que eu tinha errado aquilo. Existe uma preocupação excessiva, não só no Brasil, como também na China, quando as pessoas estão estudando inglês, em relação ao vocabulário. As pessoas acham que não ter o vocabulário suficiente vai ser um grande empecilho. E elas começam a focar muito no estudo do vocabulário, mas não sabem ainda como usar aquele vocabulário. Não sabem colocar ele numa frase, não sabem da estrutura, né, do idioma. E enquanto isso, na verdade, não é tão importante assim. Uma pessoa que saiba 1000 palavras em um idioma, ela já consegue conversar sobre vários assuntos, ela consegue se comunicar muito bem, ela consegue se virar em praticamente qualquer situação do cotidiano com apenas 1000 palavras. Uma pessoa que sabe 3000 palavras, ela pode se tornar fluente no idioma, com apenas 3000 palavras, que é justamente o número de palavras que existe no glossário dos dicionários de Oxford e de Cambridge, por exemplo, dos dicionários monolíngues, que é o vocabulário que você precisa saber para conseguir entender o dicionário, as explicações do dicionário monolíngue. Então, outra coisa que os alunos eles se preocupam muito em relação ao vocabulário é em querer aprender, no caso do Brasil, querer aprender muitas gírias, e no caso aqui da China, querer aprender muitas palavras formais. Então não adianta a pessoa querer aprender como é que fala paralelepípedo ou inconstitucionalmente em inglês, se a pessoa não sabe dizer a palavra geladeira ou telefone celular, por exemplo. Então é muito importante que primeiro a pessoa estude o vocabulário de uso cotidiano, que você vai usar no dia a dia. E são as palavras que a gente realmente mais usa, né? Existem centenas de milhares de palavras em cada idioma, porém a gente só usa algumas poucas milhares, coisa de 2.000, 3.000 palavras é o que a gente usa no dia a dia. Então primeiro tem que se aprender as palavras do uso cotidiano, para depois ir aprender as palavras mais voltadas para a profissão da pessoa, seja lá qual for o motivo. Outra preocupação também muito constante nos alunos quando estão aprendendo idiomas é em relação à gramática. Há pessoas que elas têm um bloqueio na hora de se comunicar porque ficam pensando demais em como usar a gramática correta. E isso é um erro no início, né? Quando a gente está começando a estudar um idioma novo, a gente não deve se preocupar tanto com a gramática. A gente, obviamente, tem que estudar a gramática, mas na hora de falar, não se preocupe tanto com ela. Fale, o que vier na cabeça, fale. O importante é praticar. E com o tempo você vai aprendendo a usar aquela gramática de uma forma mais correta. Então, como eu mencionei anteriormente, uma parte muito importante é amigos. Né? Se você não tem amigos que falem aquele idioma, que queiram praticar junto com você, é procurar fazer então esse tipo de amizade. Fazer grupos de amizade, né? Para que você possa sair, né, nos horários vagos
finais de semana, seja lá quando você tiver tempo, para poder praticar o idioma conversando com eles naquele idioma. Né? Independentemente deles serem da mesma nacionalidade que você ou serem estrangeiros, o importante é que você vai estar praticando o idioma. Depois, no futuro, você vai ter oportunidade de aperfeiçoar aquele idioma quando você for ao exterior. Né? No caso de quem está estudando um idioma estrangeiro no Brasil. Né? Outra coisa bastante útil também no aprendizado de idiomas é a utilização de filmes. Todas as vezes que eu estudava um idioma novo, eu usava filmes, mas do seguinte procedimento. Primeiro assistia aquele filme inteiro, sem legenda nenhuma e com áudio somente no idioma objetivo. Ou seja, se eu estava aprendendo inglês, então o filme eu assisti ele todo com áudio em inglês. Se eu estava estudando espanhol, o filme era todo com áudio em espanhol e sem legenda absolutamente nenhuma. Então, obviamente, muitas partes do filme eu não entendia, né? E algumas partes eu conseguia entender. Depois que o filme acabava, eu assisti o filme mais uma vez, sendo que, da segunda vez, com a legenda no próprio idioma do áudio. Então, se eu estava estudando inglês, eu assisti o filme com áudio em inglês e a legenda também em inglês. E daí eu comecei a entender muito mais. Né? Então, a partir dessa segunda parte, você começa a entender muito mais porque você vê a legenda escrito ali embaixo. Uma terceira vez, quando eu assisti o filme, eu pausava todas as vezes que aparecia uma palavra que eu via que era uma palavra importante, uma palavra que se repetia bastante no filme. Eu pausava, anotava aquela palavra num caderno e começava assim a fazer uma lista. Então, é uma coisa que leva assim bastante tempo, né? Na verdade, leva um dia inteiro. É o caso de você tirar assim, um sábado inteiro ou um domingo inteiro somente para poder estudar um filme. Mas o resultado é muito bom, é muito válido. Então, anotava todo aquele vocabulário, depois ia para um dicionário e procurava o significado de cada palavra que eu não sabia, anotava tudinho, estudava todo o vocabulário do filme, depois assistia o filme novamente por uma terceira vez, na terceira vez com legenda também, né, o áudio em inglês e a legenda em inglês, ou o áudio em espanhol e a legenda em espanhol, ou francês, seja lá qual for o idioma. Né, o áudio e a legenda no mesmo idioma, nunca no seu idioma materno, no caso dos brasileiros o português. E depois disso, obviamente eu já entendia muito mais o filme, porque eu já tinha estudado todo o vocabulário do filme, então ficava muito mais fácil de entender. E depois eu assisti o filme mais uma vez, pela quarta e a última vez assisti o filme, sendo que sem legenda nenhuma, da mesma forma que eu assisti o filme da primeira vez, somente o áudio no idioma em que eu estava estudando. E então eu consegui entender o filme todo, sem nenhum problema. Essa forma de estudar através de filmes, ela é realmente muito eficaz. Porém, ela exige que a pessoa goste do filme que está assistindo, tem que ser um filme que você tem interesse em assistir, e você realmente tem que ter tempo para assistir aquele filme. Tem que tirar pelo menos uma tarde inteira para poder fazer aquilo, ou às vezes até um dia inteiro, só para estudar aquele filme. É importante também depois que, vamos supor, um mês ou 2 meses depois, você assista aquele filme novamente para revisar aquele vocabulário que você tinha estudado. Outra coisa que ajuda bastante também no aprendizado de idiomas é o uso de músicas. E o procedimento para se estudar através de músicas é bem parecido com o que eu utilizei para estudar idiomas através de filmes também. Escutar a mesma música várias vezes. Né? A primeira vez apenas escutar a música, pega um caderno, um lápis ou uma caneta e anota qualquer palavra que você entender. Você só está escutando aquela música, você não sabe, você não tem a mínima noção de como que é a letra, você nunca viu a letra daquela música antes. Então você começa a anotar tudo que você foi entendendo. Mesmo que você entenda apenas uma palavra, anota aquela palavra. Depois você escuta a música mais uma vez e dessa vez com a letra da música. Então você vai escutando e acompanhando a letra da música. Após essa parte, vem a parte de estudo da letra da música. Então é pegar um dicionário, né, e começar a estudar aquelas palavras que você não conhece. Depois que você estuda todas aquelas palavras, escutar a música mais uma vez com a letra. E depois escutar a música pela quarta vez, sendo que sem a letra, somente escutando o áudio. E aí você vai entender tudo que o cantor está dizendo lá na música. Bom, filmes e música e a conversação com amigos, né, com grupos de conversação fora da sala de aula também é muito importante, principalmente para quem não está no idioma que está estudando. Né? E para quem está, né, no país do idioma onde você está estudando, isso se torna uma coisa mais fácil e a única coisa que a pessoa tem que fazer é não ficar nos grupos de brasileiros.
Porque se você for ficar somente, você está no exterior estudando inglês, espanhol, seja lá qual for o idioma, se você for ficar saindo somente com os grupos de brasileiros, você vai ficar falando português o tempo inteiro, provavelmente, e não vai praticar o idioma daquele país que você está. Fora isso, tem a questão da cultura também. Você vai estar perdendo a oportunidade de estar conhecendo a cultura daquele país. Então, para quem está estudando um idioma estrangeiro no país onde ele é falado, é importantíssimo sair, fazer amizade com pessoas daquele país e conversar com aquelas pessoas no idioma delas. Para terminar, eu costumo muito escutar algumas pessoas que me dizem que eu tenho facilidade para aprender idiomas, e eu não concordo tanto assim. Eu só aprendi os idiomas que eu falo hoje porque eu me dediquei muito, eu estudei muito. Eu passei mais de 10 anos da minha vida, cerca de 11 anos, estudando idiomas estrangeiros para poder hoje conseguir me comunicar em 4 idiomas estrangeiros. Foram várias horas por dia, foram coisas para conseguir isso. Eu tive que deixar de fazer muitas outras coisas, eu tive que deixar de fazer muitas coisas que às vezes eu queria fazer, coisas do meu interesse, apenas para poder conseguir atingir essa meta. Então, eu acho que achar que determinada pessoa conseguiu aprender determinada coisa porque ela é um gênio, ela é super inteligente, ou ela tem talento, isso eu acho que não é válido. Então, eu acho que qualquer pessoa que queira, né, aprender alguma coisa, ela pode, contanto que ela se dedique, contanto que ela estude, ela se dedique e persevere. Né? Porque perseverar é muito importante, ir até o final. E tem como aprender, realmente tem como a pessoa aprender um idioma e ficar fluente nele em menos de 2 anos. Em menos de 2 anos. Bom, espero que essa informação tenha sido bastante útil, né, para você, que use isso na prática e depois me conte dos resultados. Não quero saber das desculpas, quero saber apenas dos seus resultados. Isso sim eu quero saber.